Fala galera do canal, beleza? Estamos iniciando mais uma aula no canal. Hoje eu vou estar falando um pouco o conceito de linguagem compilada e linguagem interpretada. Vou estar falando a diferença desses dois tipos de linguagem. Acho que é bastante importante para vocês que mexem com o desenvolvimento de sistema, programação em modo geral, saber na hora de você desenvolver o seu sistema que tipo de linguagem você vai usar, ou uma linguagem interpretada ou uma linguagem compilada, beleza? Então, vamos à nossa aula. Os tópicos que serão abordados: conceito de linguagem compilada, conceito de linguagem interpretada, vantagens e desvantagens da linguagem compilada, vantagens e desvantagens da linguagem interpretada e conclusão. Linguagem compilada. Podemos dizer que o conceito de linguagem compilada é aplicado quando há uma conversão do código do programa para uma linguagem de máquina, que neste caso é a linguagem que o computador entende, 0 e 1. E com isso, através do compilador, gera-se um executável do código. O que ele está querendo dizer aqui? Eu botei essa imagem ilustrativa aqui de um código em linguagem C, que é o famoso Hello World, que nós programadores conhecemos. Então, na linguagem compilada, como é que funcionaria o Hello World? Ele pega esse bloco todinho aqui do Hello World, passa para o compilador, entendeu? Converte para a linguagem de máquina, porque a linguagem de máquina ela funciona da seguinte forma: ela não entende essa estrutura aqui, ó, printf, Hello World, return 0, ela não entende isso. A linguagem de máquina ela só entende o 0 e o 1. Então, quando a gente faz um programa nosso, com esses termos que a gente está usando, no caso aqui a linguagem C como exemplo, printf, Hello World, o computador não vai entender nenhum desses termos, ele só vai entender 0, 1. Então, para que ele possa entender, esse bloco de código aqui, ele tem uma conversão para a linguagem de máquina, para que o computador possa entender, e todo esse bloco é convertido para 0 e 1. Aí sim o computador vai entender o bloco que está sendo executado, porque ele foi convertido para a linguagem dele 0 e 1. E logo após, o compilador gera o executável desse código, para que ele possa ser exibido na tela ali e o usuário possa manipulá-lo. Entendeu? Então, basicamente, a linguagem compilada funciona dessa forma. Ele pega aquela estrutura do seu código, converte para a linguagem de máquina, que é 0, 1, e depois o compilador gera o executável para que possa ser exibido na tela do usuário. Beleza? Linguagem interpretada. A linguagem interpretada ela já funciona de uma forma diferente. Vou explicar para vocês. Na linguagem interpretada, o processo é feito de uma forma um pouco diferente. Para que seja executado, analisa-se linha por linha do código até que tudo tenha terminado. Depois disso, através do interpretador, o programa é convertido para a linguagem de máquina e é executado. Já na linguagem interpretada, é um pouco diferente. Se a gente voltar aqui, vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Imagine que esse Hello World aqui foi feito numa linguagem interpretada. Em vez dele não seria compilar, né? Interpretar esse código todo de uma vez, ele vai interpretar linha por linha. Entendeu? Linha por linha, como a gente está vendo aqui. Ó. Analisa-se linha por linha do código até que tudo tenha terminado. Aí depois disso, através do interpretador, o programa é convertido para a linguagem de máquina e é executado. Então, na linguagem interpretada, ele analisa linha por linha do seu código. Aí, depois que ele analisou linha por linha do seu código, o interpretador converte para a linguagem de máquina e, após isso, é executado. Entendeu? Então, na linguagem interpretada, ela funciona diferente. Na linguagem compilada, ela pega aquele bloco todo, compila, que no caso é converter para a linguagem de máquina, e gera o executável. Já na interpretada, é cada linha que ela analisa. Então, consequentemente, a gente já vê de cara aí que há uma diferença brusca da linguagem compilada para a interpretada. A compilada, ela, por pegar um bloco por completo, converter para a linguagem de máquina e gerar o executável, se torna um pouco mais rápida. Já a linguagem interpretada, ela já vai demorar bem mais, porque ela vai ter que analisar linha por linha do código, converter para a linguagem de máquina e depois o código ser executado. Então imagine, você tem um código de 4.000 linhas.
numa linguagem interpretada, ela vai analisar linha por linha. Claro que isso é questão de milissegundos, mas mesmo assim, para nós usuários, a gente percebe que vai ser bem mais lento do que uma linguagem compilada. Então essa é a grande diferença. Na compilada, ela pega o bloco todo, executa, converte para a linguagem de máquina, depois gera um executável, e a interpretada é linha por linha. Essa é a grande diferença, beleza? Vantagens da linguagem compilada. Uma das vantagens o código compilado é bem mais rápido de ser acessado, foi o que eu acabei de falar. O código todo ali é compilado e depois já gera o executável, não é passado de linha por linha, então se torna a linguagem um pouco mais rápida. Impossibilita ou pelo menos dificulta de ser quebrado e visualizado o código-fonte original, ou seja, uma vez compilado, quando gera aquele código-fonte, você não tem como entender, porque é uma espécie de criptografia, então gera uma criptografia naquele código ali e você não consegue entender nada. Compila o código somente se estiver sem algum erro. Ou seja, se tiver algum erro na linguagem compilada, o código não é executado. Porque ele vai pegar aquele bloco todinho, vai compilar, mas se ele viu que tem algum erro de lógica, algum erro de parâmetro ali, na hora ele não executa, ele para. Então isso, ao meu ver, pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem, dependendo da situação. Tá entendendo? Então essas são as vantagens da linguagem compilada. Desvantagens da linguagem compilada. Não pode visualizar o código-fonte, pode ser uma desvantagem, ou seja, por ele criptografar todo aquele código-fonte, isso pode ser uma desvantagem, né? Porque às vezes você quer analisar ali um termo e tal, você não tem como, porque ele é todo criptografado e você não vai conseguir entender nada daquele código-fonte. Então isso aqui pode ser que seja uma desvantagem. Processo de correção ou alteração do código requer que ele seja novamente compilado, ou seja, toda vez que você vai fazer uma alteração no seu código com uma linguagem compilada, você tem que ficar compilando toda vez, entendeu? Isso pode ser uma desvantagem, torna o processo muito repetitivo, entendeu? E às vezes isso é desnecessário. Vantagens da linguagem interpretada. Correções e alterações são mais rápidas de serem utilizadas, ou seja, como ela analisa linha por linha em tempo de execução, você pode fazer ali as alterações rapidinho, que em tempo de execução ela já vai corrigindo aquela linha que você fez. Já na linguagem compilada não tem como fazer isso, entendeu? É diferente. Já na linguagem interpretada não. Deu uma liga e deu um problema ali, você vai, faz a alteração ali em tempo de execução, já faz a correção ali e mostra para você. O código não precisa ser compilado para ser executado, ou seja, não tem essa compilação. Em tempo de execução, ele vai sendo executado, tá entendendo? Não precisa compilar o bloco tudo. Consome menos memória. Também, uma das vantagens. Desvantagens da linguagem interpretada. A execução do programa é mais lenta, como eu falei para vocês anteriormente. Imagine um código em uma linguagem interpretada de 4.000 linhas. Ele vai analisar linha por linha, por linha, por linha, por linha. Então isso se torna um pouco mais lento, entendeu? Essa é a desvantagem da linguagem interpretada, entendeu? Conclusão, qual devo usar? Então, eu colocando a minha opinião aqui, eu acho que depende da necessidade do seu sistema, entendeu? Depende da necessidade do cliente, qual tipo de sistema que ele vai querer usar, o tempo de entrega. Aí você vai ter que ver o que cabe ali para você poder usar. Se vai ser mais fácil uma linguagem compilada, se vai ser mais fácil uma linguagem interpretada. Então depende da necessidade. Eu não posso aqui defender a tese, não, a linguagem compilada é melhor, a linguagem interpretada é melhor. Não, vai depender da necessidade. Isso aí é de cada um na hora da resolução do código, beleza? Mais uma vez agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Se vocês ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha. Tem a minha página lá no Instagram, Pense Programando. Tem a minha página no Facebook, tem o meu canal no YouTube. Para mim é muito importante que vocês se inscrevam no canal. Vai estar divulgando o meu trabalho aí e ajudando muitas pessoas que estão iniciando na área de programação e desenvolvimento do sistema.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, deixa lá nos comentários que eu estarei respondendo para vocês com o maior prazer. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!